Olá galera, tudo bom? Preparados para uma revisão aqui para vocês do 7º ano do universitário? Galera, esse vídeo é especialmente para vocês, para nós falarmos sobre a revisão do capítulo número 2 de vocês. Galera, o que eu preciso entender sobre o capítulo número 2 para nossa avaliação? Primeiramente, nós temos que lembrar que quando a gente fala de feudalismo, de Idade Média, a gente está falando daquele grupo social formado por 3 grupos. Lá em cima nós temos a igreja, depois nós temos os senhores feudais e finalmente lá embaixo a gente passa a ter os servos. Cada um tem o seu papel extremamente importante e significativo para essa sociedade. Agora, o nosso foco é falar a respeito sobre a igreja. A igreja começa a utilizar um poder chamado de teocracia. A palavra teo significa Deus, cracia, governo. Ou seja, a igreja, ela utilizava todo o seu conhecimento para fazer com que as pessoas se aproximassem de Deus. Fazia com que elas tivessem um comportamento de acordo com a vontade pela qual elas liam a palavra de Deus e começavam a entender. Logo, a igreja influenciava a maneira da sociedade de se comportar, a igreja influenciava a maneira como os senhores feudais conduziam os seus feudos, a igreja tomava conta de todas as riquezas e as fontes econômicas. Tanto é que ela passa a ser a maior proprietária de terras durante o feudalismo. Tudo bem? Além da ideia da teocracia, e a igreja sendo a grande manipuladora de toda a sociedade, porque tudo que ela falava era verdadeira, o que as pessoas agiam e faziam contrário, temiam ir para o inferno. Claro, o inferno é uma coisa horrível, horrorosa de se fazer. Mas se você fizesse uma coisa boa, consequentemente você ia para o céu. E ia estar lá colocando o seu tijolinho para garantir a sua ida para o céu. Ok? Só que para estar cada vez mais próximo de Deus, a igreja começou a construir grandes catedrais. Quanto mais alta, mais próximo de Deus. E essas catedrais, elas passam a ser importantes porque faziam com que as cidades ao redor pudessem disputar um certo poder. E esse poder demonstrava o quanto a igreja influenciava no dia a dia da sociedade feudal. A gente tem que lembrar também um outro detalhe sobre as catedrais. Era lá que as pessoas que quase não tinham conhecimento, porque ninguém, ou quase ninguém tinha conhecimento, não sabia ler nem escrever, era influenciado pela igreja. Porque ao colocarem os vitrais nas portas, nas rosáceas, nas janelas, tinham-se uma série de passagens bíblicas, onde as pessoas compreendiam através do olhar dos vitrais quais eram os ensinamentos sobre Deus que elas precisavam ter. Como resultado disso, o que a gente passa a ter também como referência importante? A igreja começou a ter um certo desentendimento com a população. E para tentar solucionar esse problema, aconteceu um incidente em Jerusalém, onde o povo que lá morava, chamado de muçulmanos, proibiram a visitação dos cristãos. Logo, o Papa Urbano II mobilizou todos os cristãos da Europa através do Concílio de Clermont e lá fez com que eles se aventurassem para enfrentar os infiéis, com o objetivo de conseguirem o perdão dos seus pecados, ampliarem assim as riquezas dos senhores feudais e ao mesmo tempo libertarem a Terra Santa dos infiéis, os chamados muçulmanos. Durante 200 anos, cristãos saem da Europa e vão para a região da Ásia lutar para conquistar a Terra Santa. Tivemos um total de 8 grandes cruzadas, 8 grandes eventos. E essas cruzadas acabaram levando a um grande índice de mortalidade, várias pessoas conseguiram ampliar seu território, aumentaram suas riquezas. E por falar em riquezas, ao término das cruzadas, os cristãos conseguiram o seu resultado desejado, que era poder visitar a Terra Santa novamente. Só que, nessas indas e vindas da Ásia para a Europa, os cristãos começaram a conhecer uma série de produtos novos chamados de especiarias. Esses comerciantes andavam junto com os seus senhores e traziam esses produtos para a Europa. Cravo, canela, gengibre, noz moscada, uma série de produtos interessantes que modificavam os sabores dos alimentos e agradavam o paladar do europeu.
E esses comerciantes começaram então a vender esses produtos em feiras dentro dos feudos. Outros servos que também iam até a Ásia, lutavam e voltavam, começaram a trazer esses produtos também. E como resultado disso, ampliaram assim a sua liberdade. Porque os senhores feudais permitiam que eles fizessem parte dessas feiras, trocando esses produtos por moedas. Moedas essas que num primeiro momento eram todas cunhadas pelo próprio senhor feudal. E para tentar auxiliar esse processo de troca, todo mundo que ia para essas feiras que vinham de outros feudos tinha que passar primeiramente num banqueiro que trocava essas moedas. Nossa, e com esse grande crescimento da feira, a gente passa a perceber que algumas eram apenas locais. Mas através de um grupo chamado de Liga Hanseática, eles andavam por todas as regiões, tendo feiras importantes na França, como a de Flandres, como a de Champagne, tendo outras feiras importantes na região da Alemanha, na região da Itália. Essas feiras, que algumas delas fora do feudo se surgiram nos cruzamentos das estradas, começaram ali a ter grupamento de pessoas. Algumas eram em feudos, as outras eram nos entroncamentos das cidades. E aí esses comerciantes começaram a se localizarem, a comercializarem muito próximos uns dos outros. Qual vai ser o resultado disso? O medo fez com que eles cercassem essa região. E aí o nome para isso chamou-se de burgos. E aí começaram a associar que burgos eram comerciantes. Comerciantes tinham dinheiro. Então quem morava dentro dos burgos era a burguesia. Com o resultado disso, essa burguesia então começa a aparecer e por elas terem um poder econômico, se tornaram a partir de agora a quarta classe social, onde nós temos a igreja, os nobres, a burguesia e os servos. Nossa, mas e esses burgueses então começaram a ter toda essa fortificação dentro do feudo. Peraí, se eles estão dentro do feudo, então eles têm que pagar impostos. Os servos já não tinham que pagar aquele monte de contribuições que nós estudamos? Então, dentro desses impostos, alguns burgueses quiseram pagar um imposto único, chamado carta de franquia, para se livrar dos outros impostos. Qual vai ser o resultado disso? Vários senhores feudais aceitaram receber esse imposto único, que era extremamente caro. Só que os senhores feudais, ao fazerem isso, deram cada vez mais liberdade para os seus servos de terem a sua autonomia. De que maneira? Eles compravam aquele pedaço de terra e não precisavam mais pagar impostos. Nossa, então passou a ter o quê? Uma maior fragmentação do poder dos senhores feudais. Esses burgos começaram a se aproximar e a partir daí nós temos então um burgo aqui, outro burgo aqui. Opa, virou uma cidade. Então nós temos um renascimento das cidades também. Porque o comércio, juntamente com a aproximação de outros comerciantes, fez com que essas cidades crescessem e aumentassem. Nossa, professor, então ocorreram todas essas transformações? Sim, mas não acabou aí. Por quê? Porque dentro dessas cidades nós vamos ter uma associação de pessoas chamada de corporações de ofício, onde uma corporação de ofício de ferreiros, uma corporação de ofício de sapateiros, uma corporação de ofícios de marceneiros, eles ditavam as regras de como funcionaria a economia dentro daquela sociedade. Você tem um mestre, você tem um aprendiz, e a sociedade começou a influenciar novamente, a dar uma nova cara econômica, que a gente vai chamar mais para frente de capitalismo. Então, toda essa transformação das cruzadas fizeram com que ocorresse o renascimento comercial, ocorresse o renascimento das cidades, surgisse um grupo de pessoas para manipular isso, chamada de burguesia, uma associação desses grupos de comerciantes, e vai surgir o desenvolvimento, o capitalismo. Galera, e aí nós vamos falar agora que é necessário, com essa fragmentação do poder dos senhores feudais, alguém para ditar regra em tudo. E para quem vai ditar regra em tudo, será novamente uma figura chamada de rei. Mas espera aí, aguarda que isso aí é na outra aula. Até mais, galerinha. Qualquer dúvida, manda uma mensagenzinha nos comentários ali que eu respondo para vocês. Valeu, gente. Até mais.